Se você chegou até aqui, curta esse vídeo agora e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você enxerga a origem da humanidade. Por milênios, bilhões de pessoas acreditaram que o Jardim do Éden era apenas um símbolo. Mas e se ele fosse real e sua localização estivesse escondida desde o início? O livro de Gênesis descreve um jardim perfeitamente irrigado por 4 rios sagrados, e por séculos esse detalhe foi ignorado como simples metáfora. Mas cartógrafos, geólogos e estudiosos bíblicos passaram décadas mapeando esses rios, e algo extraordinário começou a emergir dos dados. O Tigre e o Eufrates ainda existem hoje, e ambos nascem em uma região específica que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. As montanhas de Ararat, na Turquia Oriental, guardam um segredo geológico que pesquisadores levaram décadas inteiras para conseguir decifrar completamente. Foi aqui, entre vales férteis e nascentes milenares, que o pesquisador David Hall propôs algo que abalou profundamente o mundo acadêmico. Ele identificou 2 rios extintos, chamados Pishon e Gihon, nos textos sagrados, cujos leitos secos ainda podem ser rastreados por satélite. Esses leitos fantasmas convergem exatamente para a mesma região descrita em Gênesis, e a coincidência geográfica é impossível de ignorar. Mas a localização geográfica era apenas o começo. O que os arqueólogos encontraram enterrado nessa região vai muito além do esperado. Camadas de sedimento datadas em mais de 12.000 anos revelaram estruturas que simplesmente não deveriam existir naquele período da história humana. Göbekli Tepe, a estrutura megalítica mais antiga do mundo, fica a apenas algumas centenas de quilômetros desse ponto geográfico exato. Construída por humanos que supostamente não tinham civilização organizada, ela desafia completamente tudo o que aprendemos sobre a história da humanidade. Pense nisso. Se humanos primitivos construíram isso, o que mais eles foram capazes de criar e o que foi deliberadamente apagado? Arqueólogos estimam que apenas 5% de Göbekli Tepe foi escavado. O que está enterrado embaixo pode ser ainda mais perturbador. Mas voltemos aos rios, porque a geometria hídrica dessa região esconde um padrão que desafia qualquer explicação convencional conhecida. Os 4 rios descritos em Gênesis formam um losango geográfico perfeito. E no centro desse losango existe um vale inexplorado por décadas. Quando expedições geológicas finalmente penetraram esse vale no início dos anos 2000, encontraram algo que ninguém havia absolutamente previsto. Nascentes de água doce brotando diretamente da rocha em temperatura e composição mineral idênticas em pontos distantes, centenas de quilômetros entre si. A análise química dessas águas revelou minerais raros, exatamente os mesmos minerais que os textos bíblicos associam ao jardim original descrito. Gênesis menciona especificamente ouro, bedélio e ônix como elementos presentes no jardim. E esses 3 minerais foram encontrados nessa região exata. Isso não é coincidência geológica, é uma correspondência direta entre texto sagrado de milhares de anos e evidência física mensurável e real. E aqui começa a parte que vai fazer você questionar absolutamente tudo que te ensinaram sobre os primórdios da civilização humana. Estudos de DNA mitocondrial realizados em 2019 rastrearam a dispersão genética da humanidade moderna, e o ponto de origem converge para essa região. A genética, a geologia, a arqueologia e os textos sagrados apontam para o mesmo lugar, completamente independentes uns dos outros. Quando 4 disciplinas completamente independentes chegam à mesma conclusão, isso não é teoria, isso é convergência de evidências inegável. Mas existe um obstáculo que impediu essa descoberta por séculos. E ele não é científico, é político e estritamente geográfico. A região exata onde todos os dados convergem está localizada em uma área de acesso extremamente restrito entre 3 países com fronteiras fechadas. Isso não é mitologia religiosa. É um evento geológico documentado que inundou permanentemente mais de 150.000 quilômetros quadrados de terra habitada. As pessoas que viviam nessa terra, aquelas que construíram as estruturas agora enterradas, fugiram em todas as direções possíveis. Eles levaram consigo suas histórias, seus rituais, seus conhecimentos e os plantaram em cada civilização que surgiu depois em todo o mundo. Isso explica por que o mito do Jardim Perdido aparece em culturas que jamais tiveram contato. Sumérios, hindus, celtas, maias, aborígenes australianos. Todos descrevem o mesmo lugar.
Um jardim perfeitamente irrigado, com frutas abundantes, animais mansos e uma presença divina completamente palpável. A memória coletiva da humanidade parece ter preservado algo que a geografia e o tempo tentaram apagar completamente da consciência humana. Mas existe uma descoberta específica, feita em 2003, que permanece praticamente desconhecida, fora dos círculos mais especializados. Uma equipe de pesquisadores iranianos mapeou um sistema de canais de irrigação subterrâneos na região de Tabriz, com idade estimada superior a 10 mil anos. Um sistema de irrigação dessa sofisticação exige planejamento de engenharia, divisão de trabalho e organização social. Tudo que atribuímos a civilizações muito posteriores. Isso significa que alguém, 10 mil anos atrás, tinha conhecimento de hidrologia, topografia e construção avançada nessa região geográfica exata. E a localização desse sistema de canais coincide precisamente com o ponto onde os 4 rios de Gênesis convergem no mapa histórico. Neste ponto do vídeo, você provavelmente está se perguntando: por que isso não está em todos os noticiários e em todos os livros didáticos? A resposta é desconfortável. Descobertas que reescrevem a história humana enfrentam resistência institucional proporcional ao tamanho da reescrita necessária. Quando uma descoberta implica que décadas de manuais acadêmicos estão errados, as instituições tendem a questionar a descoberta, não os manuais. Isso aconteceu com Göbekli Tepe, aconteceu com as ruínas submersas de Yonaguni, aconteceu com cada descoberta que desafiou o consenso estabelecido. Mas o tempo é inflexível e as evidências continuam se acumulando independentemente de qualquer resistência institucional existente. Em 2018, estudos de sedimentologia confirmaram que a região de Van, no leste da Turquia, foi habitada continuamente por mais de 15 mil anos. 15 mil anos de habitação humana contínua, mais do que o dobro do que nossa história oficial reconhece para qualquer civilização conhecida. Isso nos traz a uma questão que poucos ousam formular em voz alta. O que mais foi perdido quando aquelas águas subiram sobre essa civilização? Conhecimentos que levaram séculos para ser redescobertos, tecnologias que reinventamos, achando que éramos os primeiros, histórias que se tornaram mitos porque os narradores foram submersos. E agora chegamos ao detalhe mais perturbador de toda essa investigação. O detalhe que nenhum pesquisador conseguiu explicar satisfatoriamente até hoje. Os textos de Gênesis descrevem que o jardim foi fechado e guardado por um querubim com espada flamejante. Uma barreira intransponível colocada pelo Criador. E, de fato, a região exata onde as evidências convergem é inacessível até hoje, por razões que combinam geopolítica, terreno impossível e restrições inexplicadas. É como se a própria geografia tivesse conspirado para tornar esse lugar completamente inatingível para qualquer expedição séria ao longo da história. Alguns pesquisadores argumentam que isso por si só é evidência. Nenhum lugar na Terra manteve tanta resistência natural ao acesso humano por tanto tempo. Mas a tecnologia moderna está finalmente alcançando o que os pés humanos não puderam. E o que os satélites estão revelando é extraordinário. Tecnologia de radar de penetração de solo aplicada por satélite está mapeando estruturas enterradas em profundidades de até 15 metros com precisão de centímetros. E o que está sendo mapeado nessa região específica inclui estruturas de escala que nenhum texto acadêmico preparou nenhum pesquisador para encontrar. Estamos falando de um complexo de dimensões comparáveis a uma cidade moderna, completamente enterrado, completamente intacto, completamente inexplorado até hoje. Se isso for confirmado por escavações físicas, será sem dúvida a maior descoberta arqueológica da história humana, sem exagero de nenhuma espécie. Mas por que isso importa para você, para nós, que vivemos aqui agora, neste século aparentemente tão diferente do passado? Porque a origem da humanidade define a narrativa da humanidade. E a narrativa define o que acreditamos ser possível para o nosso futuro coletivo. Se uma civilização avançada existiu há 15 mil anos e foi apagada em dias por uma inundação catastrófica, nossa história é muito mais longa e rica do que imaginamos. E se formos capazes de encontrar o que está enterrado ali, não apenas os artefatos, mas o conhecimento, nossa civilização pode dar um salto sem precedente histórico. Cada camada de terra removida nessa região
É literalmente uma página de um livro que a humanidade perdeu e passou milênios tentando reescrever de memória. O Jardim do Éden pode ter sido real, não como paraíso sobrenatural, mas como o berço de uma civilização tão avançada que sua memória sobreviveu como mito sagrado. E talvez o maior mistério não seja onde o jardim estava, mas o que aconteceu com os seres que o habitavam quando as águas subiram. Eles sobreviveram, eles migraram, eles carregaram a memória de um mundo que havia se perdido para sempre embaixo das águas frias e turvas. E essa memória se tornou o mito mais universal da humanidade, encontrado em cada cultura, em cada continente, em cada língua que o tempo preservou. Você acabou de assistir a um vídeo que reúne mais de 50 anos de pesquisa independente sobre uma das questões mais profundas da humanidade. Cada pedaço de evidência que você viu aqui é real, documentado e verificável, e representa apenas a superfície do que ainda está por ser descoberto. Pesquisadores de 4 países diferentes chegaram às mesmas coordenadas geográficas, através de metodologias completamente distintas e independentes entre si. A convergência de genética, geologia, arqueologia e texto sagrado nesse único ponto do mapa é estatisticamente impossível de ser coincidência aleatória. O solo desse vale guarda segredos que poderiam reescrever completamente os primeiros capítulos da história da humanidade como a conhecemos hoje. Cada geração de pesquisadores que tentou chegar até lá foi impedida por fronteiras, por conflitos, por burocracia ou pela própria geografia impenetrável. Mas a janela está começando a se abrir, e a geração de arqueólogos que vai fazer essa escavação já está sendo treinada hoje. Quando essa escavação acontecer, e ela vai acontecer, nada do que você aprendeu sobre os primórdios humanos vai permanecer de pé como estava. As águas que subiram há 7.500 anos não apagaram apenas uma civilização, apagaram a memória da nossa própria origem mais profunda. Mas a memória sobreviveu de outra forma, nas histórias que os sobreviventes contaram ao redor de fogueiras em todos os cantos do mundo. Cada mito de paraíso perdido é um fragmento de memória coletiva, preservado em forma de história sagrada através de centenas de gerações humanas. E todos esses fragmentos, quando reunidos e sobrepostos em um mapa, apontam para o mesmo lugar. Sempre apontaram para o mesmo lugar. A questão não é mais se o jardim existiu. A questão é quando teremos coragem e acesso para finalmente provar isso de forma definitiva. Porque provar isso muda tudo. Muda a nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e do que somos capazes de construir e perder. A história da humanidade não começa onde nos ensinaram. Começa muito antes, em um lugar que ainda está esperando para ser encontrado novamente. E enquanto esse lugar permanece enterrado, a maior história jamais contada continua incompleta, esperando pelo arqueólogo, pelo satélite, pela pá que vai encontrá-la. Se esse vídeo fez você questionar algo que sempre aceitou como verdade absoluta, então o propósito dele foi completamente e totalmente cumprido. Você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente se importa com a verdade por trás da história. E esse canal existe para essas pessoas. Cada vídeo que publicamos aqui é construído sobre décadas de pesquisa real, porque você merece conteúdo que trate sua inteligência com respeito. Se você chegou até o final desse vídeo, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi criado para alcançar e para servir. Curta esse vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sino, porque as próximas descobertas que vamos explorar juntos são ainda mais perturbadoras do que essa.